eu abro uma loja de carros usados e de repente eu tenho 15 vendedores e, cara, o vendedor comissionado, ele é um bicho diferente, né? O vendedor comissionado, ele promete coisas que até Deus duvida. Como que o lojista poderia, se é que poderia, desenvolver treinamentos para esses vendedores com base jurídica para que o vendedor lá na ponta não fale uma besteira, porque está na negociação aí o cliente, pô, legal, se der algum problema, só trazer, pô, é só trazer. Nessa de se der um problema é só trazer, o cara comprou, ele volta no dono da loja que nem sabe o que o vendedor prometeu lá na ponta. E isso é um problema comum ou eu viajei muito aqui ali? Não, Cassim, isso é um problema comum. Voltando sempre na falta de conhecimento jurídico, tá? Tem a questão, né, de treinamento, sim, de técnicas de venda. Isso aí sabemos que tem em todo o ramo, tá? Uhum. A técnica de venda, a persuasão para venda, isso aí é um fato e ele é aplicado em todos os ramos quando se trata de venda, tá? Mas, sim, a falta de treinamento, inclusive, na minha visão, os vendedores, eles têm que ser os primeiros a entender o contrato na qual ele está fazendo a venda para o consumidor, tá? Para não transmitir essa falsa, né, esperança para o cliente que está comprando o carro. Não, esse veículo é único dono, era de uma senhorinha. Era uma senhorinha que na era só de maldade. garagem, quase não usava, era de uma professora, enfim. Essa situação aí, ela é, assim, facilmente e devem ser corrigido, tá? Essa situação, mediante treinamento e conhecimento jurídico. O vendedor também, eu passo essas informações, né, nas lojas na qual são os minhas clientes, para que o vendedor tenha conhecimento dessas informações que o dono, né, o dono da loja terá. É essencial que a equipe dele também tenha esse tipo de situação, na qual nós também damos esse treinamento dos clientes, na qual eu presto assessoria jurídica, eu passo na loja, faço uma relação íntima com a equipe de vendas, né, com a equipe daquela loja. A gente se coloca à disposição para transmitir todo esse conhecimento para eles, na linha de ponta, porque eles que estão diretamente com o cliente, né? Então, eles têm que ter esse conhecimento, saber realmente quais são os direitos, quais são as obrigações. Cara, eu acho que isso é um baita diferencial, Elido, que você está oferecendo, porque a gente entende que existe assessoria jurídica, que existe o contrato que foi feito e aprovado e assinado, e aí agora ele começa a replicar o contrato. Agora, você se dispor a ir até a loja e ter uma reunião com os vendedores, fazer um treinamento com os vendedores, de repente mostrar esse contrato e tornar o vendedor um cara ciente do que a loja pode ou não pode fazer, cara, isso é um baita diferencial. Se eu for abrir uma loja de carro usado um dia, você pode ter certeza que você vai ser o meu advogado para cuidar disso tudo, porque, cara, é um diferencial danado. Eu lido com vendas, eu trabalho com venda de mentoria, com venda de cursos online, e eu formo vendedores. E, cara, o vendedor, quando o cara precisa bater meta, quando o cara precisa pagar a conta da casa dele, a gente sabe como é, não é todo mundo, eu não tô falando de ser desonesto, mas o cara deixa meio que no ar, ele meio que tudo bem, é só passar aqui, imagina, tamo junto. Pô, acabar a venda com tamo junto é um perigo danado, porque o tamo junto depois estoura no dono da loja. Sim. Né? Então é um baita diferencial, parabéns por isso, cara. Eu agradeço também a oportunidade de estar falando desse assunto com você, porque é bastante pertinente, principalmente, né, para quem tá nesse ramo aí ou quem está querendo iniciar. É essencial ter esse conhecimento, porque isso faz toda a diferença, você conhecer do seu produto. Como você bem falou, você faz as vendas, então você conhece do produto que você está disponibilizando ele, entendeu? E na questão dos carros, é uma rotatividade muito grande, e você não consegue, por exemplo, dá um exemplo claro para você. Vamos supor, você vai vender um veículo 2020 branco de uma marca X. Você pode vender esse veículo hoje e não encontrar outro para repor nas mesmas condições de cor, de ano, de quilometragem no seu estoque novamente. Então, os produtos desse nicho especificamente, cara, ele é muito variável. O lojista, muitas das vezes, ele não escolhe o carro que ele quer comprar, ele compra o carro que está disponível para ser vendido. Entendeu? Por quê? Não é um produto de prateleira, que eu quero dizer. Você não consegue repor a mesma peça que você vendeu. Então, isso requer uma avaliação na compra, aquela manutenção de preventiva para preparar o carro para disponibilizar para venda. E o principal, depois da venda, ter o primeiro atendimento de pós-venda, aquela relação do atendimento de pós-venda. Isso que vai determinar se você vai ter um sucesso daquele negócio que você fechou ou se você vai ter um fracasso naquela relação que você acabou criando com o seu cliente. Tem um amigo meu que é lojista, que ele tem uma frase assim, fechamos um novo negócio, criamos um novo amigo, alguma coisa assim nesse sentido. Novos negócios, novos amigos. Cara, hoje o que mais a gente vê
é você fecha uma nova venda e você cria um inimigo. Ficou invertido. Ficou invertido. A frase desse meu amigo da loja dele acabou sendo invertida. Eu brinco muito com isso, mas realmente é o que está acontecendo. Por quê? O cliente compra o carro, ele acha que é somente colocar combustível e pagar a prestação, né, quando é financiado, e mais nada. Só que ele está se esquecendo que ele comprou uma máquina. Ele comprou uma máquina usada. Você entendeu? Então fica uma coisa sem lógica. Aí, para corroborar com essa situação, vira aquele costume, como eu falei, a atuação das lojas de uma maneira errônea, às vezes até de boa fé, mas de uma forma errada, de fazer tudo para o cliente estar pedindo, você pode até fazer, mas eu falei errada porque você tem que ser transparente para o seu cliente. Fazer, ó, eu vou trocar essa pastilha de freio para você, mas eu estou trocando por mera liberalidade. Eu não tenho obrigação de trocar. Olha o nosso contrato, olha nossas cláusulas excludentes de garantia, olha o que o CDC fala, olha que a jurisprudência atualizada está falando, que o carro usado é vendido no estado que se encontra e garantia só para motor e câmbio. Então, de uma maneira geral, o problema ele é criado naquela relação de consumo por falta de conhecimento jurídico naquele produto especificamente. Como ele é muito vago, é um item usado e não tem uma legislação específica, um exemplo claro que eu sempre dou para os meus clientes, o Código de Defesa do Consumidor, ele não difere, um exemplo, você comprar um paletó numa loja de um shopping, comprar um pão na padaria, ou você comprar um carro usado na loja do fornecedor, ou um carro zero na concessionária. Olha só a gama de produtos que eu estou dando um exemplo, e a legislação é a mesma. Então, não tem lógica você pegar aquela legislação e aplicar ela de uma maneira genérica para todas essas situações que eu estou colocando para você. Não tem lógica, nem jurídica e nem uma lógica de uma pessoa simples, sabe assim? Pensar, não precisa nem ser muito intelectual, não. Não tem lógica. É verdade. Você entendeu? Então, isso falta o quê? Um certo esclarecimento para o dono da loja, para transmitir isso para o consumidor, que, em geral, vai ser transmitido para a sociedade, para tirar esse costume que está posto hoje, que o cliente acha que tem garantia de tudo. Isso tem certeza disso, né? Que ele tem garantia de tudo. Tem, porque isso vem também de uma máxima que, sei lá quando que surgiu esse negócio, de que o cliente tem sempre razão. Rapaz, se a gente for viver e ter um negócio nessa de o cliente tem sempre razão, não é desrespeitar o cliente. Mas por conta dessa máxima, a gente enfrenta clientes mal educados, clientes agressivos, clientes que exigem o que não podem, que te xingam, que te ofendem, que faz um fuá na frente do seu estabelecimento comercial com base em o cliente tem sempre razão. Não é bem por aí não, né? Não, juridicamente, trazer aqui para você uma informação que eu via muito isso na faculdade, os professores falando. Você sabia que nenhum direito é absoluto? Nem o direito à vida? Opa! Entramos na polêmica. O direito à vida, ele é absoluto. Vou te dar um exemplo. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Uma grávida que sofreu um acidente, tá lá entre a vida e a morte, ela e o bebê. O médico vai ter que escolher. Ou sacrifica a mãe e salva o bebê, ou o inverso. Então, esse é o exemplo, sem entrar muito em polêmica. Esse é o exemplo. Um outro exemplo agora, né, puxando o lado criminal. A excludente de ilicitude por legítima defesa. Você, por exemplo, tá sendo... Alguém vem para te matar, por exemplo, e você se esconde atrás de uma outra pessoa, ou pega aquela pessoa e coloca na frente. Isso pode ser classificado como legítima defesa. Estado de necessidade, enfim, tem várias excludentes de ilicitude. Então, é só um panorama geral que você entender que nenhum direito é absoluto. Por que o do consumidor tem que ser absoluto? Você entendeu? Que não tem sentido nenhum essa situação que está posta hoje na sociedade, que virou o quê? Um costume. O que é isso? Vou te dar um exemplo aqui, é bastante claro, a questão do cheque pré-datado. Você sabia que cheque pré-datado ele não existe? Não fazia ideia. Não existe. O cheque pré-datado é uma ordem de pagamento. Tá. Não é uma existe? promessa? Ele chega a ser uma promessa Não, de pagamento? ele é uma ordem de pagamento, não é nenhuma promessa. Tá. Porque ele é uma ordem. Uma vez que você emitiu o cheque, se você não tiver fundo, você pode responder por estelionato. Ele é uma ordem de pagamento. Ó, tô te dando um cheque aqui de R$10 mil para você, Cassim, mas eu tenho que ter esses R$10 mil na minha conta. Você entendeu? Então, ele é uma ordem de pagamento imediata. Aí criou-se o costume de negociação, pacta sunt servanda, assim, Cassim, eu vou te dar um cheque aqui de 10 mil,
mas você pode segurar 30 dias para mim? Aí você vai predatar esse cheque para 30 dias. Juridicamente, isso não existe. Isso foi criado um costume entre a sociedade que foi aceita, tá? Existe até jurisprudência, enfim, nessa situação, mas não tem legislação específica. Por quê? Se eu te der um cheque para dar 30 dias e você for lá amanhã e colocar esse cheque, o banco paga. Porque não existe cheque predatado. Tá. Você entendeu? Então, o que aconteceu na sociedade? Um costume na sociedade que gerou essa situação. Agora, transferindo isso para o ramo automotivo. Isso está gerando um costume que o cliente, ele não tem o direito absoluto, mas ele está tendo o direito absoluto porque o fornecedor está dando essa oportunidade para ele ter o direito absoluto. Só que ele está numa situação que ele tá se enfiando dentro de um prejuízo enorme, não está sabendo lidar com essa situação e está criando um costume, está criando uma jurisprudência, digamos assim, que é a jurisprudência judicial, mas ele está criando ali um panorama, sabe assim, generalizado de que não, o consumidor tem direito a tudo. O Código de Defesa não separa do produto novo, então vamos colocar tudo como novo. Nossa. E por puro desconhecimento e falta de assessoria. Desconhecimento e falta de assessoria. Aí nós temos um elemento que também acaba nos trazendo um certo, digamos assim, um viés mais protetivo para o consumidor, que é essa função desse órgão mesmo, é fazer a proteção desse consumidor, só que ele passa, especificamente aqui na nossa região, a informação para o consumidor que ele tem a garantia integral e restrita. Só que esse órgão, ele não tem competência para discutir o mérito da situação. Ele tem competência, tem poder de polícia, fiscalizatório, várias situações. Saber a questão de preço, se está abusivo, se não está. Essa é a função. Agora, discutir, não, você tem que dar a garantia assim, disso ou daquele item, daquele. Isso se chama mérito, isso se chama discussão de mérito. Isso não está na legislação. Então, a partir desse momento, ele não tem competência para discutir isso e muito menos teria para dar essa orientação para o consumidor de que, não, tem direito sim de uma garantia geral e irrestrita. Só que isso é contraditório porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é o diploma legal utilizado por esse órgão de proteção, ele tem vários artigos. É uma sequência. Então, lá tem um artigo que fala que tem que dar garantia de 90 dias, não distingue do produto novo de usado. Porém, lá para o final dele, tem um artigo que diz que as cláusulas que limitarem o direito do consumidor, elas têm que ser redigidas de forma clara, transparente e de fácil compreensão. É por isso que eu sempre volto lá na questão do contrato. O contrato é a base de tudo. Quer ter uma boa relação de consumo com o seu cliente, quer evitar os problemas futuros e os presentes no seu ramo, nas suas vendas, é assessoria jurídica preventiva. Um belo de um contrato, um bom contrato, combinado, explicado, não é para dar erro. Não é para dar erro, desde que tenha um acompanhamento jurídico, tá? Porque sabemos que sempre tem situações novas, algumas situações que vai aparecendo. Mas o treinamento da equipe para dar um bom atendimento de pós-venda, em essencial, hoje, um problema grave que nós estamos tendo, que é a questão do combustível adulterado, que está trazendo vários problemas à loja. A loja que não aplica, por exemplo, essa orientação jurídica, na qual nós entendemos que é essencial, ela resolve o problema do combustível que o cliente chegou depois de 15 dias que ele comprou, certo? Vai trocar vela, bico, fazer limpeza, uma porção de situações. Você vai entregar esse carro para o cliente. Ou o problema continua lá dentro do tanque, ou ele já consumiu tudo aquilo, ele vai abastecer de novo. Dali mais 10 dias ou 15 dias vai aparecer de novo. Eu já tive uma situação de loja exatamente com esse formato, com essa realidade. 3 situações. Aqui que ele criou com o cliente. Inimizade. O cliente achou que ele não estava fazendo nada do serviço. Porque o problema voltava a apresentar. E ele tinha. Isso é um cliente, nessa situação, quando ele não era meu cliente ainda, tá? Aí que a gente entrou e presta assessoria jurídica para ele, preventivamente, inclusive também nessa situação. É onde que despertou alguma coisa tem que ser feito nessa situação específica dos combustíveis. Por quê? Esse cliente, esse exemplo que eu estou te dando, 3 situações que ele ficou indisposto com o cliente, porque o cliente achou que ele não tinha feito nada daquilo, ele ficou no prejuízo, tá? Nessa situação, e ficou sem o cliente. Nossa. E ainda ficou com negativação, aquelas... comentários, né, negativos, né, avaliação da loja, Google, avaliação no Reclame Google, Aqui, enfim, tudo isso aí. que também fazem parte da assessoria jurídica
que eu digo preventiva, tá? Até uma negativação né, indevida ou a falta de informação que o cliente mesmo expõe na própria internet ou nos meios, né, de obtenção de avaliações, né? Isso também faz parte da assessoria jurídica preventiva, tá? Porque o seu contrato ele é juridicamente válido, tá? Porque ele está baseado em jurisprudência, ele está baseado em legislação vigente e isso tem validade. O outro advogado do cliente falou que as cláusulas são nulas e pleno direito. Tá, isso qualquer advogado pode dar a opinião dele em qualquer situação, certo? Até que um criminoso réu confesso é inocente, entendeu? Isso é válido, respeito a opinião. Mas agora eu concordar com a opinião do outro advogado é diferente. Totalmente. Então, são situações que muitas das vezes tem cliente que meu, né, que eu já tive alguma oportunidade de fazer, mas o cliente aqui falou que as cláusulas do pós-venda aqui do seu contrato é nula de pleno direito. Assim, respeito a opinião dele, mas eu não concordo por causa disso, disso, disso. Aí é onde a gente consegue reverter essa situação extrajudicialmente também, tá? Para evitar um processo judicial, porque tem plena validade.